Entre os anos 70 e 100 d.C., o intervalo de tempo em que foram escritos os evangelhos de Marcos e João, no movimento cristão passaram a predominar os gentios. Incontáveis convertidos descobriram que, tendo se tornado cristãos, corriam perigo de vida e eram ameaçados não por judeus, mas por pagãos, oficiais romanos e turbas urbanas que os odiavam por seu ateísmo, que temiam que pudessem atrair a ira de Deus para comunidades inteiras. 2 gerações apenas após Marcos e Mateus, convertidos gentios, muitos deles ex-pagãos, de províncias romanas como Ásia Menor, Síria, Egito, África e Grécia, adaptaram o vocabulário do Evangelho para enfrentar um novo inimigo. Assim como gerações anteriores cristãs haviam alegado reconhecer Satanás entre seus compatriotas judeus, agora os convertidos perseguidos por romanos afirmavam identificá-lo e a seus aliados demoníacos agindo entre os gentios. As pressões da perseguição estatal complicavam as descrições de gentios como as que haviam sido feitas em Marcos e Lucas. Esses autores, na esperança de criar uma plateia favorável entre os gentios, haviam descrito os romanos e outros estrangeiros quase sempre de modo generoso, como vimos anteriormente. Enquanto permaneceram como movimento de minoria no seio da comunidade judaica, os cristãos tenderam a considerar outros judeus como inimigos potenciais e os gentios como possíveis convertidos. Embora o apóstolo Paulo, escrevendo em 55 d.C., se queixasse de que enfrentara perigos em todas as oportunidades, perigos de salteadores, perigo de patrícios, perigo entre gentios, perigo entre falsos irmãos, mencionava perseguições autênticas apenas de parte de seus compatriotas judeus. De acordo com o relato de Lucas em Atos dos Apóstolos, Paulo considerava os magistrados romanos como protetores contra a hostilidade judaica e, escrevendo aos cristãos em Roma, ordenou-lhes que todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo, no entanto, foi executado, é bem provável que por ordem de um magistrado romano, cerca de 10 anos depois, quando os numerosos romanos responsabilizaram o imperador Nero por iniciar um incêndio que devastou grande parte da cidade. Este ordenou a prisão de um grupo de cristãos, acusando-os de incendiários, mandou pendurá-los em seu jardim e neles atear fogo, como se fossem tochas humanas. Um discípulo de Paulo, sabedor das circunstâncias da morte do mestre e dos perigos enfrentados pelos cristãos, avisou em uma epístola atribuída a Paulo, conhecida como Epístola aos Efésios, que os cristãos não estavam lutando apenas contra meros seres humanos. Esse autor paulino deu voz ao sentido de guerra espiritual experimentada pelos cristãos, sobretudo pelos que enfrentavam perseguições. Quem escreveu o Apocalipse, alegando ter sofrido exílio por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, e sabedor de outros que sofriam prisão, tortura e morte nas mãos de magistrados romanos, descreve visões horripilantes e irracionais, invocando imagens proféticas tradicionais de animais e monstros para caracterizar os poderes de Roma, que identificava com o diabo e Satanás. Apesar da atitude geral conciliatória dos evangelhos em relação aos romanos, a descrição da crucificação leva assim os cristãos a identificarem forças demoníacas agindo através de funcionários romanos, como também de líderes judaicos. Lucas chega a sugerir que a crucificação de Jesus forjou uma aliança perversa entre Pilatos e Herodes, de modo que as autoridades romanas e judaicas se reconciliaram naquele dia. Os gentios convertidos, odiados por outros gentios, não raro, membros de suas famílias, moradores da mesma cidade, magistrados, acreditavam que os adoradores de deuses pagãos eram impelidos por Satanás a ameaçar o povo de Deus. À medida que os pregadores cristãos concentravam seus esforços nos gentios, muitos descobriram que o que ofendia a maioria dos judeus no cristianismo
ofendia ainda mais os pagãos. Os cristãos cortaram os laços tradicionais entre religião e nação, ou povo, e como nota o historiador Robert Wilken, quando ele diz: os povos antigos davam como certo que a religião estava indissoluvelmente ligada a uma dada cidade, nação ou povo. Os judeus identificavam sua religião com o povo judeu como um todo, unido por tradições. Por mais dispersos que estivessem eles pelo mundo, para os pagãos consistia em respeitar costumes antigos e honrar as tradições. O movimento cristão, no entanto, estimulava as pessoas a abandonarem costumes ancestrais e cortar laços sagrados de família, sociedade e nação. O movimento, que começara como seita no judaísmo e fora rejeitado pela maioria dos judeus, que entre os cristãos, por sua vez, repudiavam, convidava agora povos de todas as nações e tribos a ingressarem na nova sociedade cristã e a romperem com os antigos laços de parentesco e filiação. Para os renascidos no batismo, o mundo consistia de apenas dois tipos de pessoas: os que pertenciam ao reino de Deus, cuja cidadania está no céu, e os que ainda eram governados pelo maligno, súditos de Satanás. A despeito da censura oficial romana e da hostilidade dos povos pagãos, o cristianismo cresceu. O convertido Tertuliano da África do Norte jacta-se em um apelo aos imperadores romanos como um exemplo. Os que outrora odiavam o cristianismo começaram agora a odiar o que antes foram e a professar o que antes odiavam. O clamor é que o Estado está cheio de cristãos, que eles estão nos campos, nas cidades, nas ilhas. Muitos lamentam como se fosse uma calamidade que homens e mulheres de todas as idades e condições, até mesmo indivíduos de alta nobreza, estejam passando a professar a fé cristã.